Júpiter em Virgem. É muito interessante eu falando de Júpiter em Virgem porque eu tenho Sol em Virgem, né? E às vezes a gente vai assistir algumas leituras, algumas tiragens, e aí se fala, é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Então sempre tá ali Júpiter no meio, Júpiter em Virgem, que se beneficia também das mensagens que são direcionadas a quem tem Sol em Virgem. Então, para mim foi bastante interessante fazer essa tiragem para vocês, apesar do meu Júpiter não ser em Virgem. Gente, olha, primeiro, não sei se vocês já conhecem, aqui é a Bruxa do Chá. Eu sou Elis Ribeiro, eu vou estar aqui acompanhando vocês agora, né, mais focado nesse novo período de Júpiter passando por Gêmeos, um período de expansão, oportunidades, múltiplas oportunidades, como eu gosto de dizer, tendo em vista que a gente está justamente nesse período de Gêmeos em que há muitos caminhos e todos parecem interessantes, nem por isso todos devem ser seguidos. Então é um período de oportunidades e também é necessário prestar atenção. E isso é fácil para virginianas, né? Virginianas, nesse caso, Júpiter em Virgem, tem essa sagacidade de procurar se aprimorar, né? E aí, saindo um pouco dessa imagem que a gente tem de Virgem, principalmente ligado ao Sol, e que não se encaixa nem no meu caso, de que é muito ligado à disciplina do dia a dia. Mas indo para além disso, a disciplina no seu modo de pensar, em como você organiza, quais vão ser as ações que você toma no dia. E aqui, falando de Júpiter especificamente, é como você organiza mentalmente, ou até de forma mais prática, os seus planos, os seus projetos, o seu avanço profissional, aonde você coloca o seu esforço, onde você dedica o seu tempo. Então, essa busca constante pelo aperfeiçoamento naquilo que lhe dá sentido, naquilo que você pratica diariamente, né? Então, essa é uma das marcas mais interessantes de Júpiter em Virgem, e isso faz com que vocês exercitem bastante o uso da sua capacidade mental, né? De analisar, observar os fatos e a partir disso tirar uma conclusão que seja construtiva diante dessa circunstância. Claro que todos são capazes, todos nós temos um pouco de cada signo, temos nós passamos também por esse fluxo dos planetas em cada um dos signos, recebendo a sua sombra ou a sua iluminação, mas tem alguns que são mais inclinados a ter algumas facilidades, algumas dificuldades, né? E esse é um caso muito interessante desse empenho, né, a si mesmo e aos seus planos que nós podemos encontrar em Virgem. E aqui, vindo aqui para a leitura, perdão, gente, a gente tem uma conversa muito interessante porque saiu muitas mais cartas do baralho cigano do que de costume. Geralmente eu faço primeiro uma pergunta sobre qual a principal energia, qual a principal mensagem para, nesse caso, quem tem Júpiter em Virgem, e qual o grande conselho. E a parte do conselho, ela veio quebrada em duas partes, né? Ela veio assim ou assim, né? Então, tem até uma escolha aqui, né, envolvendo essa sua capacidade mental de observar a situação. E, obviamente, uma indicação da espiritualidade para você. Então, iniciando aqui, a gente sempre começa com o baralho cigano, né? A gente tem a árvore, a chave, o sol e a raposa. A raposa que está aqui olhando para a carta da justiça do coração xamânico. E aqui, nessa mensagem principal,
é que o crescimento daquilo que você quer poder ter em suas mãos, você quer poder viver ou controlar, até no sentido, não precisa necessariamente ser ruim o fato de você querer controlar, mas querer ter isso de modo palpável. Depende de uma visão estratégica e aberta, não só focada nas dificuldades, né, como me planejar para evitar tais coisas, mas aberta para os pontos de vista mais positivos dessa situação. Então, por exemplo, você está ali diariamente lutando. Vocês estão vendo esse barulho? É minha cachorra, que ela está aqui do lado dormindo. E ela é gordinha, aí ela ronca dormindo. Enfim, imagina que você está diariamente se esforçando para alcançar um objetivo e, obviamente, nós estamos todos, e você está tomado por esse cansaço, por esse, até beirando quase o desespero, diante da dificuldade de alcançar e de tomar essa vitória para você. Mas enquanto você está trilhando esse caminho, há outras coisas mais positivas que acontecem. Então, há um relacionamento saudável, por exemplo, há uma casa estável, há uma evolução na sua espiritualidade, há algumas outras coisas que ficam mais à sombra porque você está focado. Boa porcentagem da sua mente está voltada justamente para a resolução desse problema. E a gente tem dificuldade de ser grato por aquilo que a gente já tem, de aproveitar, se entregar e viver na total magnitude e felicidade e satisfação que essas coisas podem te trazer devido a essa dificuldade específica, né? Então, já vindo aqui para o conselho, a gente tem essa dualidade entre escolher a paz no seu convívio social, escolher a paz nos seus métodos de trabalho. Então, nessa comunicação que você tem feito, que você necessita fazer nesse trajeto até o seu objetivo, ou uma movimentação, inclusive às vezes uma movimentação mais brusca do que necessária, baseado na confusão, na dificuldade de enxergar o que tem depois, na dificuldade de ter a autoconfiança de que o que eu tenho hoje é necessário, já é o suficiente, que já me traz paz e felicidade. Claro que eu quero estar adiante, mas eu preciso curtir e viver bem o que eu tenho aqui. Essa confusão como eu posso explicar, é corrosiva aos seus objetivos. Então, a gente tem aqui até como mensagem central das duas, né? Por isso que me passa essa mensagem de que, obviamente, não é uma escolha clara, não é olhar todo dia paz ou confusão. Isso não é tão simples, mas talvez a gente possa escolher mais por caminhos que nos causem paz, que nos tragam paz. Então, a prática de algo espiritual, experimentar a prática de algum tipo de meditação. A gente tem meditações disponíveis no YouTube, no Netflix, em programas de podcast, em músicas. A gente tem vários tipos de meditações, guiadas ou não, que nos permitem retornar ao nosso centro, encarar as coisas com talvez mais leveza, né? Por mais a gente sabe que as batalhas são difíceis, mas há um meio da gente focar e olhar tudo de modo mais claro, aproveitando inclusive essa habilidade de analisar, de catar os dados e as informações mais relevantes para esse progresso pessoal, né? Mas, em outro lado, caso toda essa movimentação, todo esse agito, todas essas ondas te tomem demais, a confusão que vai ser causada por isso é custosa, ok? Talvez você não venha a ter a clareza mental de alguém que vai saber
fazer um bom uso desses meios que vão estar à sua frente, ou das opções, dos caminhos que você vai precisar percorrer para o seu crescimento, caso o estado da sua mente, digamos assim, esteja muito enevoado, ok? Partindo a partir disso, a gente vem aqui para o tarô e eu pedi uma carta de um arcano maior para que pudesse exemplificar como vai estar essa energia até o meio do ano que vem. A gente tem a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta muito, muito interessante. É uma carta que você estuda a vida inteira e você ainda acha coisinhas que você não conseguiu captar tão bem, né? A gente tem elementos diversos nessa carta linda, né? Ela tem alguns elementos centrais que são sempre lembrados, né? E que se encaixam aqui na nossa conversa. A sacerdotisa, a gente pode considerar que ela está entre dois mundos, no sentido de entre observar a realidade e analisar e observar com base no conhecimento recebido pela espiritualidade e pelos estudos, pela capacidade analítica, né? Então, essa coisa de ou eu vou até a matéria, que é o próximo, as próximas cartas são mais... elas têm elementos mais reais, né? Ou estar aqui nesse mundo, num âmbito mais espiritual, mas às vezes até solitário, né? A gente tem vários elementos incríveis. Essa roupa dela lembra, essa túnica nos lembra o caminho de uma água. A gente tem aqui a lua, a gente tem outro símbolo que nos lembra a lua e outros tipos de coroa aqui que a gente não vai avançar. A gente tem a cruz, romãs, os pilares do templo, a Torá na mão. Então é uma carta que traz ainda a presença da espiritualidade, que nos permite refletir antes ou ouvir intuitivamente, consultar o nosso conhecimento interno e o conhecimento histórico que nós temos adquirido a partir dos estudos, do aprofundamento dos assuntos, antes de ir à frente e gerar e produzir e manifestar, mais à frente regular, organizar, podar. Então a gente está nesse passo anterior de se ouvir, de limpar a mente e até de nos silenciar. A gente volta aqui para a Carta da Paz, das indicações para meditações, para momentos de comunicação interna, e uma comunicação interna que te ajuda não só a clarear a mente, mas também a estar mais sensível à nossa intuição e às comunicações espirituais. Então, essa questão mental, ela está realmente muito presente nesse conselho da espiritualidade aqui para você. Avançando, a gente tem aqui umas mensagens sobre o ano em si, né? Sobre como vai estar esse fluxo. A gente tem 7 espadas, a gente tem As de espadas, a gente tem As de ouros. E aí mais aqui à frente, a gente tem 3 de ouros, 5 de paus e 3 de paus. Aqui a gente tem uma conversa que não é simples, mas é interessante e permanece com esse impacto dessa profundidade que a gente já vem vendo no percorrer da leitura.
esse 7 de paus, não, 7 de espadas, me conta uma história de que a partir de algo que vai lhe parecer como uma perda, como um atraso, como uma estagnação, você receberá a força, a intuição, a coragem para ir à frente e criar algo novo, descrito aqui no Ás de Espadas. O Ás de Espadas é uma carta cheia de potencial, né? Além dela ser de espadas, além dela ser uma carta com muita capacidade mental, ela é a que abre essa, vou chamar aqui de família de espadas, e ela demonstra esse poder, né? No Ás de Espadas ele está segurando, né? A gente tem aqui a chave, a gente falou várias vezes sobre essa questão de tomar para si, o cachorro está rodando, e segurar e tomar posse, ter em suas mãos aquilo que você deseja. E aqui em Ás de Espadas é exatamente o que ele está fazendo, né? Então haverá uma iniciativa, haverá uma abertura de uma empresa, depende qual é o plano que isso está ressoando para você, um início de algo positivo na sua família, seja qual for, um avanço no seu campo de trabalho, uma abertura de uma filial da sua loja, seja aonde essa conversa ressoar com você, porque aqui a gente não está fazendo uma conversa pessoal, então ela vai ter impactos diferentes, vai ser após essa sensação de que ou as coisas estão perdidas ou as coisas estão difíceis demais para carregar. Passado esse luto e entendido que isso fazia parte da sua linha de vida, da sua linha temporal, haverá o estalo de algo novo em que vale a pena investir a sua força e a sua coragem. E isso me parece ainda mais que é uma iniciativa mais voltada para o seu trabalho, mais voltada para as suas finanças, para os seus negócios, porque logo depois a gente tem o Ás de Ouros, então é super auspicioso, a gente tem 2 Ás seguidos, o Ás de Espadas, que traz tudo aquilo que a gente estava conversando, e o Ás de Ouros, então é uma iniciativa produtiva, profissionalmente, financeiramente, ou então, caso isso esteja conversando com você em algum outro campo, que vai trazer frutos, né? Mas eu tô pegando mais no trabalho. A gente tem aqui a carta da... Ih, gente, me desculpa, qual que é o nome disso aqui? Do navio? Eu esqueci o nome disso aqui. Eu vou lembrar e eu vou voltar, mas vocês viram o que é, vocês entenderam, que é o que se joga no navio pra segurar. Âncora! Veio, tá. Que numa mesa real representa o seu campo de trabalho. E alguns outros elementos aqui na mesa nos fazem compreender que a gente já está numa leitura mais voltada para o profissional, para o financeiro. E 2 Ás me lembra e me passa essa perspectiva de que é algo novo, algo auspicioso, algo que vai precisar da sua dedicação, do seu esforço, mas que vai te dar novos ares, ok? Então, não fique muito confuso, muito prostrado por aquilo que parece que acabou, ou que está difícil demais de levar ou de ver à frente, o sol está muito bloqueado. Vamos para além disso, vamos buscar essa leveza no modo de olhar, essa leveza mental, para que a oportunidade que apareça mais à frente, mesmo que ela seja feita por você, venha a ser esse início próspero de algo que ainda vai crescer e permanecer através dos anos. E aí, seguindo aqui, a gente tem, o 3 de ouros, que assim que eu tirei me fez lembrar exatamente do que
Eu entendo pelo Júpiter em Virgem que é esse aprimoramento, né? A gente tem o 5 de espadas e o 3, não, 5 de paus e o 3 de paus, que mostra justamente que esse início, esse novo início que você ainda vai viver, ou talvez, né, você esteja já visualizando ele chegando aí no seu caminho. Eu também não sei quando é que você vai estar lendo ou estar ouvindo essa mensagem. Ele vai necessitar do seu esforço e ele não vai ser sem barreiras, haverão barreiras, né? Mas pode contar que tudo isso aqui é escrito com muito amor. Então, mesmo mensagens mais duras, mesmo conflitos mais diretos, eles vão ser feitos não para aqueles que são capazes de realmente te tirar alguma coisa, de fazer um dano muito profundo. Mas não, se não são obstáculos em que você facilmente, após centrar sua mente novamente, conseguirá passar, são obstáculos ou pontos contrários de pessoas que, se não têm a capacidade, como eu falei antes, de te ferir, não tem essa intenção, tá? Então, vá para além das palavras que você ouvir, vá para além do que parece ser a mensagem dessas pessoas. Se for alguém próximo a você, uma mãe, um familiar, que talvez não entenda muito bem o seu propósito nessa nova iniciativa, nessa iniciativa em que você vai estar trilhando, não olhe isso de forma tão dura, tá? Algumas pessoas simplesmente não vão conseguir compreender. E vá além disso tudo e veja a relevância disso para você, a sua história. Veja o quanto esse novo começo amplia os seus horizontes, onde as ideias e as possibilidades estavam mais limitadas num trabalho específico, num ambiente específico, com pessoas específicas. Esse novo local te apresentará novas possibilidades, novas pessoas, novos ambientes em que você vai poder sonhar mais, além, ok? E já partindo aqui para as cartas do coração xamânico, esse movimento será carregado de justiça. Você sentirá que eu tô aqui agora, eu ainda tô na luta, eu ainda tô esforçando para que essa minha nova empreitada dê frutos abundantes. Mas eu estou vivendo a minha justiça de alguém que viu as coisas passarem por um momento tão complicado, que achou o seu centro e partiu a partir dali e construiu algo maior e melhor, uma oportunidade mais interessante. Essa nova posição, por mais que não seja leite com pera, por mais que tenha suas próprias batalhas, ela vai partir de um momento, de um local de justiça, tá? De justiça em que você sentirá que ali está a recompensa, de onde você vai poder crescer e avançar, de onde seu Júpiter vai se encontrar em casa e vai expandir em toda a sua glória. E aí a gente tem a integração da Lua Vermelha. Essa carta, nesse contexto aqui, ele me lembra muito um eclipse, né? Esse encontro do Sol com a Lua, especificamente um eclipse lunar tampando o Sol, né? Então tampando uma racionalidade que pensa demais, que questiona demais, que planeja demais, por mais que essas coisas sejam ótimas nos seus planos, há um momento em que a intuição da Lua, que a leveza da Lua, que o descanso promovido nesse período da Lua vai lhe beneficiar, tá? Então, busque por momentos em que vão promover essa leveza mental e esse descanso da sua mente, ok? Mas não ache Eu sei que você não tá achando isso, desculpa essa expressão, é que eu me perdi um pouco com o meu telefone.
caindo ali, me desculpa. Mas lembre-se que esse caminho, ele vai ser dotado de um momento, aqui é chamado de sacrifício, não necessariamente será assim, de um momento em que algo que parece estável agora vai ser abalado, para que você entenda que o seu caminho, as projeções do seu futuro, dos seus projetos estão para além desse ambiente mais recluso, ok? Então, aqui não é uma mensagem que manda você sair de tudo, cortar tudo. Não. Naturalmente, quando aquilo já não fizer mais sentido para você, quando te trouxer mais dúvidas, for mais pressionar mais a sua mente com dores do que prazeres e possibilidades de crescimento e expansão, lidar com essa situação e olhar para as possibilidades que estão além, é ali, nesse corredorzinho, que você vai encontrar aonde você vai viver melhor as suas potencialidades. Então, se é encontrar um novo trabalho, então se é abrir um novo negócio, se é comprar alguma coisa, seja como for que isso se apresente especificamente para você, esse momento de dor não é à toa, tá? Não é à toa. Aqui é uma leitura que não se encerra em junho, né? Ela, na verdade, é o prenúncio, acho que essa é a palavra, de um novo começo. Ou então, haverão novos começos a partir deste movimento. Caso você consiga, com o auxílio do espiritual, passar por isso e dar esse primeiro passo, tá? Então aqui a gente está falando de algo duradouro, né? Talvez esse negócio específico que você vai abrir agora não dure a sua vida inteira, mas ele vai ser a porta de entrada para algo, para conhecer alguém, para um ambiente que vai te permitir essa escalada, ok? Então, essa é a mensagem principal. A gente está em um momento, a gente está em um movimento em que haverão oportunidades para além das confusões mentais e que as iniciativas iniciadas, obviamente, passado esse período mais confuso, mais doloroso, mais difícil de digerir, né? Às vezes parece que não vai sair algo bom disso. É passando esse momento, é olhando oportunidades para além disso, né? Às vezes até no mesmo ambiente, né? Subir um cargo interessante, mas não envolve mais a situação que está te incomodando. Não é exatamente aquilo, no mesmo lugar, na mesma posição, com o mesmo investimento, com o mesmo... Não, tá? Há algo além, ok? Então vá com calma nas suas comunicações com relação a isso, não vá de forma muito brusca. Não vá como a mente de alguém que está cansado e confuso, externar as suas preocupações, ok? Se for... não, é que eu não estou nem vendo essa questão de muito de apoio com outras pessoas, talvez aqui no 3 de ouros. Eu acho que encontrar o seu centro e a sua paz é o ponto principal com relação a entender como sair disso para poder iniciar algo. E esse é um grande início, tá? Então, novos começos para você e eu te desejo a grande sorte, tá bom? Vai ser lindo, com toda certeza. Aquilo que é lindo não necessariamente é perfeito, né? O exemplo mais usado da rosa de que ela é linda e ela tem espinhos, então ela pode machucar, ela não é fácil de manusear, ela é difícil de manter quando plantada, mas ela é linda, né? E aquela mudinha, ela pode virar muito mais, ok? Ela pode te dar
uma boa vista, uma sombra em um local específico, te inspirar, lhe trazer cores, e a partir disso você está mais leve, mais bem com a vida e conseguir observar de uma forma mais clara coisas que vão além, oportunidades que vão além, mesmo que elas não estejam no seu campo de visão agora. Lá na frente você vai identificar algo que é ainda mais grandioso do que o plano que você tem agora, tá bom? Então é isso, eu encerro aqui. Foi um prazer, espero poder encontrar com vocês em outros conteúdos futuros, ok? Então, até mais.